Obrigado. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos ainda. Esse é o nosso momento de louvor, de adoração. Se faz necessário mesmo você ser participante com as suas palavras num momento como esse. Às vezes nós descansamos porque o louvor está acontecendo independente de você. Mas você veio aqui para adorar, você veio para louvar a Deus. E se faz necessário falar. Então fala no que diz respeito à tua vida, à tua realidade. O que você tem a dizer a Deus em adoração, em gratidão. Pai, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Está vivo, está em pé, está em paz, está em família, está suprido. Isso é obra das tuas mãos, porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir. E ele não tem conseguido por causa da tua salvação. Isso é um privilégio. Eu te dou graças. Aproveitamos esse tempo de culto para te honrar, te reverenciando e apreciando, dando o devido valor à tua unção, à tua palavra. Pai, obrigado por cada pessoa que veio a este lugar, que é o propósito de aperfeiçoamento, de crescimento, se cumpra na vida de cada um. Eu abençoo as suas casas, eu declaro paz nesta casa. Que o Senhor tenha alegria em ver o resultado desse trabalho nesta manhã. O propósito do teu coração sendo alcançado, Pai. Crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente. Bom dia. Graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus. Seja bem-vindo. Parabéns pela escolha de querer se expor a um ambiente que Deus mesmo orientou. Igreja não é ideia de homens. Essa ideia de congregar em casa não é bíblica. Se faz necessário mesmo esse esforço de querer ir, porque enquanto você está se esforçando, coisas estão se rompendo de obstáculos, e portas estão sendo abertas. O esforço é necessário para poder estar pronto para corresponder o que Deus tem na nossa vida. Temos recebido, da parte da liderança da igreja, pastor Tiago, também Maneco, para esse tempo ser apresentado, explorado, desenvolvido aqui o assunto sobre fé. Estamos falando nesse tempo sobre vida de fé. É interessante como a fé é uma das características mais fortes, ou que devia ser, já que a gente é crente, A gente é crente, isso vem dessa condição de crer em Deus, que tem como o seu desenvolvimento a fé. E a palavra que eu tenho nesta manhã sobre esse assunto, eu poderia defini-la assim: a responsabilidade do crer. Diga comigo, a responsabilidade do crer. Amém? Tem algumas coisas que eu quero te ajudar, te alertando, Há um relaxamento, e eu acredito que o diabo tem parte nisso, no sofisma, no engano, que ele termina apresentando e nós implementamos. E eu queria te advertir sobre esse cuidado, Às vezes a gente descansa que a fé é responsabilidade de Deus. Que a gente está aqui, gostaria de ter fé, mas depende de Deus, Se Ele vai escolher a gente para ter uma fé forte, uma fé grande, ou a gente será mesmo ordinário, comum, que não está qualificado para esse chamado tão especial. E boa parte dos crentes vive toda a sua vida
nessa dependência. Se Deus tem, vai acontecer. E normalmente não acontece. Não porque Deus não tinha ou não tem, mas porque não é a parte de Deus. A responsabilidade do crer é com a gente. Deus deu a condição, né? O que nós não podíamos fazer, ser tirado, né, do império das trevas, ser transportado para o reino, a gente não podia fazer, Deus fez. Ser filho de Deus, nós não podíamos fazer, Deus fez. Agora, com respeito à fé, a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um administrar. Diga, administrar. E a partir de agora, nós somos avaliados se somos diligentes com aquilo que temos recebido de Deus no desenvolvimento da fé, porque a fé ela foi dada para desenvolver, para crescer, ou por ter uma pequena fé ou nenhuma fé. Não é Deus que está graduando isso na sua distribuição. Deus deu uma medida de fé para cada um. Se você nasceu de novo, você tem fé. Isso é uma boa notícia. E você pode administrar, está com você. Você está comigo? Então é um dos pontos, é que as pessoas, elas relaxam no seu dever e esperam que Deus vai trabalhar a fé dele. Se eu não tenho fé, é porque Deus está querendo que seja assim mesmo. E vivemos uma vida medíocre, né? Mediana, abaixo do padrão do que Deus planejou, porque Deus, Ele intencionou perfeição. Ser perfeito, eu sou despretensioso, pastor, eu sou humilde. Não, isso ganhou uma característica errada, isso tem sido covardia, a gente não querer chegar naquilo para o qual a gente foi conquistado, por bom preço. Deus tem expectativa na perfeição. Eu não quero ser perfeito, mas Deus pagou um preço para não ser perfeito. Você vai negligenciar muita coisa, você vai defraudar, não sendo o que Deus trabalha para a gente ser. Então a gente é coparticipante, né, nessa responsabilidade. Então queria apontar assim a responsabilidade do crer está com a gente. Outra coisa que eu percebo, né, que a gente precisa consertar ou ter a responsabilidade, é que a gente tem uma fé inicial. A gente participa pelo novo nascimento, até mesmo por aquele bônus que é dado por Deus, né? Para o novo nascimento, um crer, eu poderia dizer assim, até sobrenatural, ele nos alcança, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Se faz necessário fé para a salvação. Como essa fé nos alcançou, se a gente nem sabia buscar ou desenvolver, foi ouvindo inicialmente, mas Deus concedeu, né, esse ponto de partida, dando essa medida de fé, que faz com que a gente se converta, a gente elege esse tipo de vida, vida cristã, e a gente empenha agora essa responsabilidade do congregar, do ter uma igreja. Tudo isso é maravilhoso, mas é básico. Você está comigo? É básico. Tem uma parte lá em Hebreus capítulo 6 que ele diz que a gente deve deixar de lado as coisas básicas e se deixar levar. Então é uma decisão, envolve vontade, envolve estar favorável, se deixar levar para o que é perfeito. Então eu posso acreditar que as coisas básicas a gente está bem participando, mas será se a gente está se deixando levar para o que é perfeito? Será se a gente está progredindo além do básico? E qual é o meu cuidado com esse básico, né? Que é nascer de novo, eleger, né, essa modalidade de vida cristã, evangélica,
que a gente escolhe uma igreja e a gente passa a celebrar esses valores. Mas muitas vezes, com respeito à fé, a gente está enfraquecido. A nossa fé, que envolve confiança em Deus e um relacionamento com base nessa confiança, não é desenvolvido. Ele fica enfraquecido. E é interessante como é surpresa para Deus não encontrar a gente crendo. Amém? Não é normal. Infelizmente, a gente tem como normal o que acontece com os demais. É assim com você? Com você é assim também. Aí você dá aquela risadinha de descanso. É comigo também. Ou seja, é normal. Então, para esse testemunho, né, de um para com o outro, é normal enfrentar situações e não ser achado crendo. Né? É até fortalece, né, o companheirismo de você ter testemunhos negativos, parecidos, que enfrentou situação e não conseguiu alcançar e está passando muita dificuldade. Isso é comum, se tornou motivos. Às vezes há reuniões só para lamentos de coisas que não dá certo, que não funciona, que é difícil demais, que é pesado demais, inspirando até as músicas. Tem músicas que só falam de lamento. É o meio brega cristão, amém? Com base em quê? Nesse companheirismo de incredulidade. Porque não acontece com A, com B, com C. Com D está bem. Mas para Deus ele fica surpreso de não nos achar crendo. Não crer para um crente é anormal. E eu queria usar com você duas expressões de Jesus. Nós vamos ler uma e eu vou citar a outra. Marcos capítulo 4, versículo 40. Diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Estão comigo? Então Jesus está questionando: como é que vocês não têm fé? Em Lucas também ele faz essa declaração. Lucas capítulo 8, versículo 25. Ele diz algo parecido. Ele diz: então lhes disse: onde está a vossa fé? Não é comum para um crente não ser achado em fé. Se a gente tem tido esse padrão de comportamento, eu acho que é tempo de acordar, gente, para que a gente possa corresponder mesmo. Isso justifica muitas vezes o que a gente vê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e não vê mais nos dias de hoje. Eu acredito que dá para você distinguir um nível de manifestação ou da participação ativa de Deus na igreja nos seus primeiros dias, que com o passar do tempo se limitou a espaços, né, de avivamentos, a Rua Azusa, e a gente fica com saudade desses tempos, dessas aberturas de avivamento, onde o poder de Deus se apresentava de forma consistente. Depois entramos numa temporada onde as pessoas começam agora a dar justificativa que Deus não cura mais nos dias de hoje, que isso era uma coisa específica para A e para B, quando não está na Bíblia essas tentativas de explicar o que é, na verdade, a gente está sendo achado sem fé. Como é que não tendes fé? Onde está a vossa fé? Porque como nós nos comportamos diante da situação
denuncia. Temos 2 quadros na Bíblia, né? Não estava nem nas minhas, mas a gente tem aquele quadro quando 4 homens pegaram um paralítico e levaram para ser curado, não podendo ter acesso a Jesus por causa da multidão, foram para o telhado, tiraram parte daquilo e desceram aquele paralítico. Vendo-lhes a fé, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé estava sendo vista. Nesse caso, Jesus não disse, onde está a vossa fé? Não, Jesus estava vendo fé. Como é que ele estava vendo fé? Nas ações, acreditando, confiando. Jesus cura. Ah, mas teve um obstáculo aqui, não importa, ele cura. Vamos, o negócio é chegar lá. Ele cura, confiante, não só fazendo aquele paliativo. Eu brinco dizendo, medindo a minha fé, eu acho que eu era do grupo que levaria aquele paralítico até a porta, para justificar a minha consciência. Não, eu fiz meu esforço, eu levei, mas Deus sabe, não deu, vamos para casa. Levaria de volta para casa. Subir no telhado, fazer aquele rompimento, eu não me acho nessa ousadia toda. Você está comigo? Diga comigo, não ser achado em fé é anormal. Então a gente acostumou, é crente porque está na média. O que é ser crente hoje? Encontrar uma boa igreja, frequentar, se envolver nos departamentos, prestar seu serviço, fluir com o chamado, o dom que Deus te deu, e a gente tem isso como completo. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele não está desenvolvendo em confiança. A gente não está conhecendo Deus ao ponto de graça e paz serem multiplicados. Quando é que graça e paz se multiplica? Confiança. Eu gosto de dar esse exemplo assim. Imagine você em um voo, né, que não tem muita coisa que se fazer lá, no sentido de ajuda, e alguém começa a ter sintomas lá de um problema no coração. Aí está lá, né, com toda a limitação. Aí anuncia lá, tem algum profissional da saúde aí? Aí se apresenta uma pessoa e diz assim, eu sou médico. Eu te pergunto, essa informação para aquele doente e para a família, já gera uma paz? E se ele ainda diz, além de dizer eu sou médico, ele diz eu sou cardiologista, mais específico. Graça e paz, graças a Deus, estamos em boas mãos. Um descanso. Por que a gente diz conhecer Deus e está perturbado? Você não conhece as qualificações de Deus, não? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tisiquinô. Como é que podemos estar debaixo dessa assistência e ainda perturbado? Só pode ser porque a nossa confiança, ela não está desenvolvida. A gente tem desenvolvido a nossa vida, né, eclesiástica, a nossa vivência de igreja, mas a gente não tem tido esse cuidado de desenvolver o nosso relacionamento com Deus, a comunhão que vai gerar esse conhecimento, que vai produzir esse efeito graça e paz, em qualquer situação, ainda que, mas você guardado. Gente, o crente tem direito a isso e não usa. Só pode ter um diabo enganador em operação. Você está comigo? Então vamos lá. Esse é meu cuidado, da gente entender a nossa responsabilidade no crer. Vai comigo para Romanos. Aleluia. Só.
Não, Romanos não, desculpa. Gálatas 3, versículo 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Todo mundo está aqui ainda? Versículo 9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga, os da fé são abençoados. Quem é que é abençoado? Quem são os abençoados? Diga, os da fé. Amém? Os da fé são abençoados. Então eu e você precisamos entender que essa questão de fé não é opcional. Eu vou ser um crente comum, ser um crente mais passivo, no mau uso dessa palavra. Não quero ser aquele fervoroso, eu não quero ser aquele intenso. Meu irmão, se você quer ser do grupo dos abençoados, você não tem muita opção não. Porque os da fé é os que são abençoados. Outra categoria não está dentro do padrão. É os da fé. Então, se a nossa característica mais forte é a fé, eu não posso defraudar essa informação chegando lá com outra coisa. Eu tenho feito essa comparação só para te ajudar. Eu tenho feito essa distinção. Não sei se eu estou muito correto nela, não. Mas eu tenho separado evangélicos de crente. O que é ser evangélico? É a gente optar por esse estilo de vida, por esses valores que a gente gosta, da família, de ter um ambiente saudável, de ter um ambiente educativo que promove a autoestima. Isso é ser evangélico. O que é ser crente? É aquele que está determinado a ter um compromisso de relacionamento com Deus, ao ponto que sua palavra precisa ter esse lugar mesmo de honra e de destaque. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. São os da fé que desfrutam das promessas. Então, quando tem pessoas dizendo, eu estou na igreja há tanto tempo e nada tem acontecido, infelizmente, você é um evangélico. Amém? E ser evangélico é bom. É um ambiente saudável, mas não é tudo. Tudo está no crer. Se tu podes crer, tudo. Você está comigo? Então não é justo o diabo atrapalhar o que você começou. Porque você começou. Você deu os primeiros passos, você respondeu. Agora eu quero te alertar sobre algo aqui muito importante. Tem sido abençoador na minha vida. Eu tenho percebido, gente, que o diabo, ele tem como meta atrapalhar a nossa vida com Deus, em Deus. Ele sabe que sem Deus não tem vida, é trevas. Então o diabo é um personagem que trabalha arduamente, dia e noite, para atrapalhar você. Talvez você não saiba que tenha um inimigo tão ativo, que odeia essa nossa condição de vida eterna. Então a gente precisa estar mesmo com essa vigilância, entendendo que tem alguém querendo nos enganar. E eu quero te apresentar um ponto aqui que talvez você seja vítima. Qual é a base da fé em Deus, da confiança? Porque Deus é espírito. Deus não concorda, com símbolos para trazer uma referência dele, como uma estátua, imagem de escultura.
Quando eu estou ensinando sobre fé, eu digo que imagem de escultura é uma tentativa da humanidade para materializar Deus, para colocar Deus na dimensão dos sentidos, para que ficar fácil um relacionamento. Então, quando eu vejo e o meu tato pode tocar, então agora eu estou convivendo com uma realidade aceitável para a minha condição. Então, imagem de escultura é a tentativa da humanidade de trazer Deus para a dimensão física, para que não tenha que exercer fé. Porque fé exige um músculo que está atrofiado e precisa fazer fisioterapia, e fisioterapia dói. Amém? Então a fé na humanidade está atrofiada. Então tem que fazer fisioterapia para poder desenvolver, para ser o que sempre deveria estar sendo. Então, para não fazer fisioterapia, para faltar às sessões de fisioterapia, materializa Deus, traz Ele para a dimensão da gente. Agora dá para ver o rostinho dele como está. E a Bíblia diz que se torna semelhante a eles. Tem muita gente com a carinha inclinada assim. Você está comigo? O que é a imagem de escultura? Diga, é fugir da fé. É não querer o esforço que o crer exige. O crer exige um esforço. E muitas vezes a gente não quer ter esse esforço. Então a gente prefere ficar nessas modalidades. Mas, irmãos, não é sabedoria nem segurança, porque os da fé é os que são abençoados. Eu não sei se você gosta de assistir os outros apenas. Você está comigo? São os da fé. E você está inscrito nisso, você está qualificado para. Tem que negligenciar para não participar. Por Deus você está qualificado para ser da fé, para ser um crente, para ter uma fé forte. Então o diabo sabe disso, ele é o nosso inimigo. Qual é a base para a fé? A palavra, é a parte que eu poderia dizer, física de Deus, que está no alcance da nossa mão, é a palavra. Você não precisa de um momento de oração para um portal se abrir e uma verdade ser apresentada para você. Não, Deus trabalhou para que essa palavra ficasse materializada. Ela está no meu domínio agora. Então, se tem uma parte física de Deus, é a palavra, que você tem acesso. Você não precisa de nada, tem acesso, está aqui. Você pode ler, você pode se alimentar. Agora, sabe qual é o grande perigo que eu me vi nele e estava atrapalhando a minha vida? Eu até busquei essa palavra aqui. Inspetor da fé. Amém? Ser um inspetor, um fiscalizador. O diabo sabe que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a fonte, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você tiver um bom relacionamento com a palavra, você vai ter uma fé desenvolvida. O que o diabo faz? Ele procura interromper o teu relacionamento com a palavra. E eu te digo, não é só não lendo e meditando, não, é questionando. Fica comigo aqui. Quando o diabo chegou para Eva lá no jardim, o que ele colocou em xeque? Em questionamento. A palavra. Foi assim que Deus disse? Sofisma, colocando questionamento na palavra. Quando ele chegou para Jesus e percebeu que Jesus era da linha da fé, porque ele disse, está escrito. Então ele chegou também com sofisma, dizendo, também está escrito. Apresentando a palavra fora do foco da verdade. Aí me veio aqui a lembrança de Pilatos.
Em Mateus capítulo 18, ele diz: o que é a verdade? Você está comigo? O que é a verdade? E eu tenho percebido muitos crentes se levantando com essa responsabilidade que não foi dada por Deus de ser um inspetor da palavra de Deus. Será se a Bíblia é a verdade mesmo? Porque se coloca a palavra em xeque, tua fé não tem mais agora sustentação. Você está comigo? Será se a palavra de Deus é a verdade mesmo? A palavra de Deus foi escrita por homens, não é? Os homens são falhos, não é? Então pode ser questionado, tirando a nossa rendição à palavra de forma plena, completa. Aí parece que a gente está sendo bem responsável. Não, eu sei que a Bíblia diz, mas é bom avaliar se é isso mesmo. Você está comigo? Muitos crentes bem intencionados, frequentando igrejas, se empenhando para adorar a Deus, mas infectado pelo vírus do questionamento da palavra. E se o questionamento da palavra vem, tua fé não tem mais alicerce, não tem mais firmeza. Então tem muitos crentes debaixo de confusão, querendo crer, mas porque se colocou na posição de inspetor da palavra, sua fé não está mais limpa. E você se acha como um grande responsável. Não, mas porque a gente tem que avaliar mesmo. Vá que não seja, vá que não seja, vá que não seja. Eu estou aqui para te dizer nesta manhã. Eu não sei como foi teu relacionamento com teu pai, mas eu convivi com meu pai. Ele faleceu com 74 anos. E eu confiava no meu pai. Eu não conhecia todos os detalhes da história do meu pai, mas quando ele falava uma palavra, eu tomava partido com ele, confiando. Meu pai é justo, meu pai fala a verdade, mesmo que o vizinho esteja dizendo isso ou dizendo aquilo. Você está comigo? Um dia, uma vizinha questionou a veracidade de um animal que meu pai tinha. Era uma cabra. E ela disse: essa cabra é minha. E meu pai disse: não, mas é minha. E eu lembro que meu pai me levou no dia que foi resolver isso no tribunal do Cariri, que é só os dois mesmos e a família, né? E eu, como criança, estava lá, e ela disse coisas pesadas sobre o meu pai, que ele tinha roubado a cabra, que de forma maliciosa tinha mudado o sinal, porque tem um sinal que você faz, são cortes ou marcas. E ela disse: você botou a sua marca por cima da minha. Meu pai, um homem de caráter, ficou tão afetado com aquela mulher esbravecida. Eu te digo, irmãos, eu voltei para casa não pensando: meu pai roubou essa cabra. Eu voltei para casa consciente: essa mulher está enganada. Porque eu confiava na integridade do meu pai. Um homem cheio de falhas, mas tinha as coisas que eu podia apontar. Nisso meu pai é reto. Como é que o diabo consegue colocar a gente questionando sobre Deus? Porque quando nós questionamos a sua palavra, que é a parte materializada que nós temos acesso, que tipo de filho a gente está sendo quando se questiona o nosso pai e nós não saímos em defesa? É por isso que Jesus era fechado. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. O que está escrito não precisa de inspeção, não. Eu vou te ajudar hoje
se você está aberto com essa responsabilidade universal de ser um inspetor da verdade. O que é a verdade? Tinha um colega teu, Pilatos, crucificou a verdade. Mesmo com todo esse esforço de saber o que é a verdade. Não, é porque eu sou responsável. Eu não aceito qualquer coisa não. O que é a verdade? Eu vou te dizer, para um crente está fechado. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse orando: Pai, santifica-os, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem outra fala de Jesus, para a gente ir concluindo, que está em Marcos capítulo 5. Vou te ajudar, se eu não puder fazer mais nada, eu vou te ajudar com essas duas instruções, porque tem muito crente aqui com a sua fé enfraquecida, porque colocou a palavra sobre questionamento. E por mais que você se esforce, não, a fé vem pelo ouvir uma palavra que você questiona. Como é que vai desenvolver fé? Se a palavra que você está ouvindo, você já colocou sobre ela questionamento. Se a palavra vai produzir uma fé limpa e uma fé forte, ela tem que ser tirada desse ponto de desconfiança. A palavra é a verdade. Marcos 5, versículo 36. Jesus está falando com Jairo, que recorreu a ele para socorro da sua filha. Jesus foi com ele, teve aquele episódio da mulher do fluxo de sangue, que no meu ponto de vista atrasou a ida de Jesus à casa de Jairo. Ele foi atropelado com essa informação: não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. E no versículo 36, Jesus disse assim: mas Jesus, sem acudir ou sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha qual é a instrução de Deus para a gente ser bem na fé: crê somente. Amém? O que o céu espera da gente é que a gente creia somente. Deus não orienta que a gente duvide. Marcos, vai para Marcos 11, versículo 23, versículo tão conhecido no nosso meio. Porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Olha, duas instruções: crê somente e não duvide. Fica comigo aqui, temos os últimos minutos. Crê somente e não duvide. Ei, você não é vítima da situação. Eu queria crer, mas não consigo. Ei, crer é um posicionamento. Você está livre para se posicionar. Eu tomei essa decisão, eu não vou ficar aberto. Foi assim que Deus disse, e se não foi? E se foram homens? Não, eu decidi, há quase 40 anos atrás, ser um crente. Então eu estou fechado com esse assunto. Eu sou crente, a palavra de Deus é a verdade, eu não aceito qualquer outra coisa. Minha fé está protegida, porque eu elegi uma verdade para a minha vida: é a palavra de Deus. Ela não precisa de adendo, de nada. Para mim ela me satisfaz. A Bíblia diz, eu creio, estar decidido. Deus é o que a Bíblia diz, Deus pode o que a Bíblia diz, Deus tem o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu posso o que a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz. Assunto encerrado. Satanás fica sem o cliente dele quando a gente se apresenta fechado com a palavra. Eu te advirto, cuidado com essa responsabilidade social de ser um inspetor da palavra de Deus, possibilitando dúvida. Jesus disse: não duvidar. Duvidar não é ser vítima de uma condição. Eu só duvido porque não posso. Não, é um posicionamento. Se você decidir, eu não vou duvidar,
Se você decidir, eu vou crer somente, é uma definição. Não vou ficar aberto, como Eva, para conversar. Jesus não conversou com Satanás. Eva conversou. É assim que Deus diz? Não, mulher, né? Não, mulher. Foi assim que Deus disse? Não. Ele disse que pode, não tem conversa com Satanás. Quem questiona do nosso Pai merece uma resposta dura, direta. Está escrito, Satanás, eu estou com a palavra, a Bíblia diz, eu creio, assunto fechado. Levanta a tua mão, quero orar por você. Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de entender que a fé é uma das características mais fortes e importantes para as nossas vidas. Aqui estão os meus irmãos, eu compartilhei daquilo que você tem feito chegar para o meu próprio bem-estar do crer. E eu creio na unção que quebra o jugo. Se tem pessoas que estão aprisionadas por um questionamento que faz com que sua fé não tenha mais uma base sólida, eu quebro essa influência, esse engano, esse sofisma de Satanás, que tem colocado a palavra de Deus em xeque. Eu proclamo libertação. Eu declaro você livre para crer com uma fé limpa, uma fé inteira, em o nome de Jesus. Eu declaro paz no teu crer. Eu declaro graça e paz sendo multiplicadas pelo conhecimento da verdade de Deus e sendo acolhida integralmente, em nome de Jesus. Se você está aqui nesta manhã e ainda não fez uma decisão de nascer de novo, de entregar sua vida, talvez você estava vivendo, né, como vítima de questionamento. Não, é porque eu sou muito responsável, vá que não seja, vá que não seja. Temos um registro aqui de testemunhas que ousaram acreditar. Deu certo, funcionou. Foram bem-sucedidos. Não vai ser diferente com você. Estou aqui 40 anos depois, animado, crendo, sendo um guardião dessa condição de crer em Deus. Maravilha, libertador, abençoador, graça e paz. Se você está aqui, quer entregar a sua vida, quer sair dessa condição, eu te digo, há um poder e uma unção para restaurar um equilíbrio emocional, intelectual, que vai te aprumar na vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida? Nascer de novo, sair dessa condição de inspetor? Tem alguém? Levanta a mão. Quero orar por você. Alguém que está afastado, alguém que se entregou à dúvida ao ponto de esfriar no seu relacionamento com Deus e você quer inaugurar a sua volta hoje? Levanta a mão, vem aqui, estou vendo aqui. Que maravilha, Deus abençoe. Pode vir aqui. Glória a Deus, que maravilha. Aleluia, que bênção. Amém, que maravilha. Seja bem-vinda, viu? Parabéns pela coragem. Como é seu nome? Luciene. Pode ficar, fica aqui com eles. Que maravilha, gente. Pessoas estão sérias. Eu gosto de lembrar você, quando você começa a vir em uma igreja, isso não é comum se o teu comportamento antes não era esse. Você está debaixo de uma ação de Deus e você não pode deixar isso passar não, porque isso um dia pode parar. Se você está debaixo, aproveita e fecha logo isso, tomando a decisão que Deus está aí empurrando você para tomar. Não pense que você vai continuar frequentando a igreja sem ser atrapalhado. Deus está te dando tempo de você tomar a decisão. Então seja rápido. Tem mais alguém como ela que nesta manhã você quer? Aleluia. Tem alguém? Quero orar por você. Tem mais? Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa irmã
Obrigado porque você lembrou ela do culto hoje e ela teve a iniciativa de chegar aqui, vindo, foi alcançada e ela respondeu de forma tão favorável, Pai. A Tua palavra diz que aquele que crer não será confundido, e nós vemos a fé dela pela ação que ela teve e nós a abençoamos. Eu oro para que essa porta aberta promova a entrada, Pai, do Teu reino, operando todo o Teu propósito de vida, de paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Acompanha eles. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Gente, não podemos sobejar essa dádiva, essa condição dada por Deus. É para facilitar, é para tornar melhor, é para tornar perfeito as nossas vidas. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, não sobeje, queira, busque. Talvez você diga, eu não sei muito. Eu te digo, se você inaugurar a sua vinda, vindo aqui na frente, começa o processo. E vai ser uma questão de tempo. O relógio começa a contar. Você vai se achar batizado, desfrutando dessa bênção. Tem alguém que deseja começar hoje? Levante a mão. Talvez você diga, eu nem sei o que é isso, pastor. Venha. Você vai ser informado. O que a gente quer apresentar é algo que dá certo, que funciona, que vai fazer bem para você. Batismo no Espírito Santo é algo maravilhoso e você não pode ficar fora disso. Tem alguém? Ok, obrigado. Dá uma salva de palmas para elas. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, se encontra enfermo, com algum tipo de enfermidade, dor, problemas, e você quer vir aqui na frente, queremos orar por você. Não é certo você ficar sozinho. A Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros. Tem ferramentas dadas por Deus, como a imposição das mãos. Se tem alguém, vem aqui. Queremos orar por você. Eu vou orar e logo em seguida Manuel Dias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as mãos. Oh Pai, em nome de Jesus, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Pai. Toma a vinda deles aqui como o crer. E eu estou como instrumento para colocar as minhas mãos, para o Teu poder vir sobre o corpo, ajustando tudo aquilo que está fora de lugar. Em o nome de Jesus, eu declaro o fluir da Tua vida, operando vida, em nome de Jesus. Recomposição, restauração, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo poder disponível agora mesmo, vindo sobre ele, restabelecendo toda a condição. Eu declaro vida eterna fluindo no seu corpo agora, na velocidade que o seu sangue está circulando o corpo, vida também levando saúde, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo poder. Eu compartilho sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque ela vai testemunhar dessa mudança de condição agora. Muito obrigado pelo Teu poder, alcançando a sua necessidade e suprindo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos. Obrigado, Pai.